Definido o adversário do Flamengo nas semifinais do Carioca. Time da Inglaterra sondando o jovem meia do Flamengo. Eu vou falar também da entrevista do BAP falando sobre o preço dos ingressos e sobre o novo estádio do Flamengo. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário de Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever totalmente de graça. É só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o nosso canal aqui a crescer. Estamos tentando bater os primeiros 500 inscritos e você pode me ajudar nessa missão. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. O Flamengo vai enfrentar o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. O jogo que valia essa classificação foi Vasco e Botafogo em São Januário. O Vasco venceu esse jogo por 1-0. Do outro lado, o Fluminense estava enfrentando o Bangu e venceu por 3-2. Dessa forma, os dois times empataram em todos os critérios, em vitórias, empates, derrotas, gols feitos, gols sofridos, saldo de gols, e o critério de desempate foi o confronto direto. E nessa o Fluminense venceu, então o Fluminense ficou em terceiro lugar, vai enfrentar o Volta Redonda e o Vasco vai enfrentar novamente o Flamengo, dessa vez em 2 jogos nas semifinais. Provavelmente o jogo do Flamengo com o Vasco, que na verdade vai ser Vasco e Flamengo, deve acontecer no sábado de carnaval, ou seja, o próximo sábado. E aí o Fluminense enfrenta o Volta Redonda no domingo. Provavelmente, por um acordo dos times, esses 2 jogos que o Flamengo vai fazer com o Vasco serão no Maracanã. Do contrário, o primeiro jogo que é mando do Vasco seria em São Januário. Acho pouco provável, mas durante a semana nós teremos essa definição. E falando um pouco aqui desse jogo, né, muita gente criticando os flamenguistas aí que estavam comemorando a Taça Guanabara como se fosse um grande título importante. E a verdade é que a gente não comemorou apenas a taça, né? A taça foi só um plus ali, uma cereja no bolo. O que a gente está comemorando de verdade é a volta do bom futebol do Flamengo. Fazia um tempo que a gente não viu o Flamengo jogar dessa forma. Vários técnicos passaram aí depois de 2019, conseguiram até ser campeões, como o Dorival, o Rogério Ceni, mas o Flamengo não conseguia jogar daquele jeito que dava prazer de 2019. Hoje a gente tá vendo assim o Flamengo jogar um bom futebol. Realmente está sendo prazeroso ver o Flamengo jogar. O Flamengo, mais uma vez, nesse sábado, antecipou o carnaval, deu um baile no Maracanã, 5 gols de 5 jogadores diferentes. Então, assim, provavelmente esse jogo ainda vai repercutir muito durante a semana. Um detalhe com relação à final do Campeonato Carioca é que elas podem mudar de data dependendo se o Flamengo for ou não para a final. Por quê? Dia 16 tem a convocação, né? Tem a data FIFA. A convocação vai ser antes, mas tem a data FIFA. Nessa data FIFA, o Flamengo pode perder até 9 jogadores. Para não atrapalhar o Carioca, o Flamengo vencendo o Vasco e indo para a final, o Campeonato Carioca não vai ter finais nos finais de semana. Vai ser um no dia 12 e o outro no dia 15, ou seja, numa quarta-feira e no domingo. Lembrando que o Flamengo teve 2 dias de folga, domingo e segunda, então o Flamengo só se representa na terça-feira. A expectativa fica por conta da lesão do Cebolinha. O Cebolinha saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa, já foi botando gelo ali, então a qualquer momento o Flamengo pode divulgar aí a gravidade dessa lesão. Falando de outro jogador que se destacou no jogo, entrou mais uma vez, fez gol e fez um golaço, foi o Matheus Gonçalves, mais uma joia da base do Flamengo. Ele recebeu sondagens do Brighton da Inglaterra e está pensando em fazer uma proposta no meio do ano. Ele que tem contrato até 2027, e tem apenas 19 anos. A gente vê esses caras se destacando no Flamengo, entrando, a gente não imagina que eles são novos, né? 19 anos o cara tem, então assim, é muito novo, são verdadeiras promessas, craques de bola, com um futuro muito grande. O Flamengo tem que pensar muito bem, porque se vender, né, que esse é o grande objetivo da base, tem que vender bem. Repercutindo aqui um pouquinho da coletiva de imprensa do Felipe Luiz, eu já falei no vídeo de ontem um pouco sobre isso, ele falou muitas coisas, mais uma vez uma excelente coletiva, falou do gramado sintético, dando razão ao Abel, falou do Arrascaeta, né, que teve uma conversa com o Arrascaeta, ele mesmo assumiu que foi ele que falou pro Arrascaeta que se não estiver jogando bem, não vai jogar. Apesar de serem amigos, eles vão ter que respeitar essa situação e que os jogadores têm entendido muito essa posição dele. Mas ele falou muito também do Varela, que o Varela é um jogador injustiçado, tanto pela imprensa
quanto pela torcida. E que ele não, ele respeita muito o Varela. Realmente a gente vem ver o Varela, né? Principalmente depois de agora que a mãe dele morreu, né? O falecimento da mãe dele. A gente vê ele se doando em campo. Tanto na lateral direita quanto na lateral de esquerda. Ele tá compensando com muita raça. Esse é o DNA do Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo, a gente quer bons jogadores, a gente quer resultado, mas a raça, ela impressiona muito mais de qualquer outra coisa. E o Varela vai ser muito importante na temporada, porque ele vai ser um coringa, né? Lembrando que a lateral direita, o Flamengo só tem 2. E o Wesley sendo muito convocado ou vendido no meio do ano, a gente tem que ter aí um substituto para ele. O Varela tem que ser olhado com mais atenção, principalmente pela diretoria, porque o contrato dele também se encerra em dezembro. Se a gente perde o Wesley no meio do ano, quem vai ser o substituto? O Varela, eu acho que tá pronto para assumir essa posição. Falando de Luiz Araújo, né? Quando questionado sobre a titularidade dele, que vem fazendo bons jogos, entrando no segundo tempo, marcando vários golaços, o Felipe Luiz falou que tá indo para casa com a sensação de injustiça com o Luiz Araújo, porque ele vem fazendo bons jogos e justificando começar entre os 11 iniciais. Tem mostrado muito esforço e que é bom para ele quebrar a cabeça e escolher qual é o jogador, né? Arrumar posição para todo mundo jogar. E que nesse momento ele vai para casa com mais essa dor de cabeça positiva. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Luiz Araújo, quando ele entra no segundo tempo, ele rende mais. Ele dá um volume de jogo, tem feito bons jogos, muitos gols, quando ele entra como substituto. Quando ele começa como titular, eu não vejo ele rendendo tanto assim. Eu acho que ele é um excelente 12º jogador. Não que ele não mereça começar jogando, mas eu acho que ele rende mais quando ele entra no segundo tempo. E é importante isso, porque faz o Flamengo ganhar jogo. Ainda mais numa temporada longa, como a gente vai ter. Deixa a sua opinião aí nos comentários se você concorda comigo ou se você acha que não, que o Luiz Araújo deveria começar como titular desse time do Felipe Luiz. Mudando um pouco de assunto e falando do estádio, a gente trouxe aqui a informação de que o Lauro Jardim do Jornal Globo publicou trazendo que o BAP encomendou um novo estudo de viabilidade do estádio FGV. Depois do título da Taça Guanabara, lá no gramado, ele foi entrevistado e falou um pouco sobre isso. Ele falou que na visão dele, o estádio do Flamengo vai custar 3 bilhões ou mais, muito diferente dos 1 bilhão e 900 milhões que o Rodolfo Landim estava prevendo. A diretoria do Landim dizia que o Flamengo ia inaugurar o estádio em novembro, dia 15 de novembro de 2029. Mas pro BAP isso vai se estender um pouco mais até janeiro de 2031. Falando também sobre isso, um portal dos Emirados Árabes publicou que um conglomerado lá do país dele, né, dos Emirados Árabes, veio com possibilidade, já está sondando uma proposta pelos naming rights do estádio do Flamengo, que eles veem uma boa possibilidade, uma boa perspectiva, acho um projeto gigantesco, grandioso, já está estudando esses valores. A verdade é uma só, depois da declaração que o BAP deu, só tem um caminho pro Flamengo: achar grandes parceiros para construir o estádio, porque sozinho não vai ter jeito. Trazendo esses parceiros, vendendo os name rights do estádio, o Flamengo não vai ter um estádio só para futebol, vai ter muito show nesse estádio, principalmente em épocas que não vão ter jogos. Gera muito gasto no estádio e o Flamengo não vai conseguir só com visitação, só com ingresso. E não tem jeito. Se a gente olhar, por exemplo, o estádio do Corinthians, o estádio do Palmeiras, pro Palmeiras o estádio dele é muito mais vantajoso. O Palmeiras não gastou um centavo. O Corinthians não, mesmo com vaquinha de torcida, fica essa dívida. Se o Flamengo quiser levantar o seu próprio estádio, vai ter que, infelizmente, ser dessa forma. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos pra gente ver aí o que de fato vai trazer esse estudo da FGV. O BAP também falou um pouco sobre os ingressos. Ele falou sobre esse protesto da torcida cobrando a diminuição, mas ele falou que se for o ingresso menor que esse valor, o Flamengo começa a perder dinheiro, que com o time do Flamengo, que o Flamengo tem hoje, é o valor que dá para cobrar. Falou que tá tudo caro no Brasil, que os custos do Maracanã estão inflacionados e comparou um pouco com São Paulo, né? Com o estado de São Paulo, que lá não tem gratuidade, lá não tem meia entrada, no Rio tem. O brasileiro, ele falou que pelo menos dá para entender dessa forma, que o flamenguista pode ficar um pouco mais tranquilo, porque no Campeonato Brasileiro não deve aumentar o valor do ingresso. Deve ser mais ou menos esse que eles cobraram durante o Carioca. Então deu para entender que, de repente, na Libertadores, o preço vai subir um pouco. E para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos falar sobre Jorginho. Trouxemos também durante a semana que a Juventus teria interesse no jogador. Nesse final de semana surgiu uma outra informação de que ele poderia renovar com o Arsenal. Lembrando que o Arteta, que é o técnico lá, gosta muito do Jorginho, inclusive vê o Jorginho como um futuro técnico, né? Ele, inclusive, tá finalizando a licença B da UEFA, que é para se tornar treinador de futebol. Bom, a gente não tem essa segurança se o Jorginho vai assinar com outro clube, vai renovar com o Arsenal, porque ele não assinou nada com o Flamengo. Ele pediu um prazo pro Flamengo para esperar os jogos importantes do Arsenal terminarem e aí sim ele sentaria para conversar. A verdade é, ele não vem jogando. Nesse final de semana o Arsenal perdeu em casa no confronto com o West Ham, que é o time do Lucas Paquetá, lá de Londres também. Eles perderam por 1-0, se distanciaram do Liverpool, que ganhou o seu jogo, que é o líder do campeonato, mas
o Arsenal tá nas oitavas de final da Champions League. Joga aí contra o PSV nos dias 4 e 12 de março, então são os jogos mais importantes que o Arsenal tem agora. A princípio, são essas coisas que vão acontecer. O tempo todo vai surgir uma nova informação de que o Jorginho não vai fechar com o Flamengo. Enquanto o Flamengo não assinar esse contrato, não vai ter jeito. A gente vai ter que ficar torcendo aí para ele cumprir a sua palavra. O campeonato inglês, que é a Premier League, termina ali no final de maio. Até o início, meio de maio, a gente já tem aí uma definição se o Arsenal foi campeão ou não. E aí o Jorginho, passando esses jogos importantes, pode sentar e conversar com o Flamengo. É isso, Flagramava. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa sua curtida para dar aquela moral, comenta o que você achou. E se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo de uma forma resumida, em 10 minutinhos aí, para te manter informado e não perdido aqui no YouTube. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!